Então eu queria ler um texto com vocês, livro de Colossenses, capítulo de número 2. Capítulo 2, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: tendo sido sepultado com Ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estavas mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todos os vossos delitos ou pecados, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, ao qual nos era contrária, removeu do meio de nós, cravando-o na sua cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre eles na cruz. Amém? A Bíblia Sagrada diz para nós que quem escreveu essa carta de Colossenses foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele também passou por um processo de encontro com Deus. O apóstolo Paulo não era alguém que vivia adepto da pregação do Evangelho. A Bíblia Sagrada nos diz que ele era mau, ele era truculento, ele matava quem professava Jesus. E eu sempre gosto de relembrar que se hoje a gente está aqui livremente, abertamente, fazendo um culto público, porque vários irmãos da época primitiva, eles derramaram o seu sangue para que nós estivéssemos aqui. Paulo também fez parte dessa história. Paulo também derramou o seu sangue, Paulo derramou também o seu suor, mas Paulo teve que passar por um processo de aprendizado, um processo de que aquilo que ele havia adquirido, aquilo que ele havia de conhecimento dentro da sua estrutura, se ele não tivesse a presença do Espírito de Deus, nada tinha adiantado para Paulo. Paulo era alguém que teve que passar por um processo de conhecimento a Deus. Paulo, ele conhecia toda a filosofia da época. Paulo era enganjado. Paulo sabia toda a cultura da época. Paulo conhecia toda a teologia da época, mas Paulo não era alguém que conhecia a Deus. Paulo conhecia somente aquilo que haviam ensinado a ele. Paulo sabia somente aquilo que estava escrito nos manuscritos. Paulo era alguém, irmãos, que ele não vivia de fato o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo era alguém que nem dava crédito ao Evangelho de Jesus. Paulo era alguém que, para ele, Jesus era somente mais um, que o povo judeu que acabou acreditando que ele era o Messias, era mais alguém que o povo judeu venerava. Paulo teve que passar por um processo de conversão. O Espírito Santo transformou a vida desse homem. E a história nos conta que Paulo começa um processo de pregação do Evangelho. Paulo, ele tem a dura missão de evangelizar a Ásia. Paulo não era alguém que tinha a facilidade que nem nós temos hoje de organizar um culto. Basta ter um telefone, aparelho celular que a gente consegue organizar um culto. Basta mandar um WhatsApp, a gente consegue organizar uma banda. Basta ter um WhatsApp, a gente consegue organizar um retiro. Paulo não era alguém que possuía todas as facilidades. Porque quando Paulo ele passa a ser pregoeiro, anunciador da palavra do Senhor, existiam algumas resistências. Pois pense comigo, Paulo era alguém que matava, Paulo era alguém que torturava, Paulo fazia parte de um clã que planejava a tortura a todos aqueles que falassem de Jesus. Então quando Paulo ele se converte, tem um encontro com a palavra, com Jesus,
lá no deserto de Damasco, ele vem à tona, ele passa por um processo de transformação. Houve algumas resistências, como, mas não era você que matava e agora está pregando. Muitas pessoas nem acreditavam em Paulo, muitas pessoas nem davam crédito para Paulo, porque achavam que Paulo estava tentando reunir o máximo de pessoas possíveis, adepto da fé e adepto da pregação do Evangelho, reunir o máximo de pessoas no mesmo ambiente para matar todos de uma única vez. Então houve uma resistência quando a pregação do Evangelho é anunciada na Ásia através desse Paulo aqui. Dentro desse continente da Ásia existiam padrões. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Existiam padrões de vida, existiam padrões de religião, existiam padrões de música, existiam padrões de relacionamento, existiam padrões de religião, existiam vários padrões, e quem não se encaixasse dentro desses padrões, eles eram excluídos, porque lógico, não fazia parte do padrão da época, não fazia parte da cultura, não era adepto dos padrões, abre aspas, mundanos da época. Só que Paulo chega com uma pregação do Evangelho. O Evangelho nós sabemos que é uma estrutura de vida, um estilo de vida, que ele vai muito mais além do que eu vestir, do que eu falar, mas sim de tudo aquilo que eu estou vivendo. Paulo vivia dentro de um padrão religioso. Paulo vivia dentro de um padrão, dentro de um clã religioso, que colocava regras, enfeites, ordenanças, que tudo aquilo que eles tinham como regra tinha que ser vivido. Mas nem os próprios da época conseguiam viver esses padrões que eles criavam. Só que Paulo ele chega na cidade de Colossenses, na cidade de Colossos, hoje a atual Turquia. Chega lá e ele encontra um padrão. Qual é o padrão? Não tem padrão. Esse é o padrão. Quando ele chega na cidade, ele começa a observar qual é o padrão aqui. Não tem padrão aqui. Aqui é todo mundo com todo mundo. Paulo já começa a observar, tem algo errado aqui. Porque a pregação do Evangelho ela é transformadora. O Evangelho ele transforma as pessoas. O Evangelho ele transforma caráter de pessoas. E é isso que o Evangelho anunciado por Jesus ele tem como efeito dentro da palavra e pela palavra, uma transformação de caráter. Na época que eu me converti, gente, eu tenho 23 anos, mas na época que eu me converti, Deus o livre, vem num culto sem gravata, cara. Era um padrão a ser seguido. Não é dessa época também? Era um padrão a ser seguido. Deus o livre. Se pega esse cara aqui, ó, sem camisa na igreja, de bermuda, acho que expulsava o cara, né? Não deixava, o porteiro não deixava entrar, né? O porteiro não deixava entrar. Porque isso era um padrão humano. Hoje nós temos um padrão espiritual. Quando Paulo chega em Colossos, ele pergunta qual é o padrão aqui desse lugar. Não tem padrão. Esse é o padrão, não existe padrão, não existe regra, não existe evangelho aqui. Paulo começa a pregação entre 60 e 62 depois de Cristo. Paulo começa a pregar. Paulo começa a bater de frente com a idolatria. Paulo começa a bater de frente com a prostituição. Paulo bate de frente com a poligamia, vários casamentos dentro de uma casa só. Paulo bate de frente com todos esses padrões que na verdade ninguém seguia, ou melhor dizendo, ele seguia um padrão que era não ter padrão, não ter regras. Só que Paulo chega com uma mensagem de transformação.
Ele fica 2 anos anunciando a palavra. A igreja cresce, fica bonita, que nem a igreja das flores. Ele deixa obreiros, ele deixa pessoas, ele deixa jovens, ele deixa líder dos jovens, ele deixa um pastor, ele deixa uma igreja estruturada. Paulo era um missionário, ele sai dali e vai para Roma. Só que olha o que acontece. 2 anos depois, Paulo está preso dentro de Roma, e ele começa a escutar os irmãos enviando carta. Tu deve ter pegado, né, a cartinha para tua esposa, né? Mandar carta, né? Botava uma carta lá no buquê de rosa e depois de 2 semanas chegava que ele estava apaixonado da guria. Era assim na época. Não é que nem agora que eu ligo pro cara, o cara me liga, eu enxergo ele no aparelho de telefone e todo mundo fica interligado. Não, ele se escrevia uma carta, mandava, demorava entre 8 dias a 14 dias a carta chegar no ambiente, na Ásia, ia de carroça. Hoje vai de 3G, 4G, 5G, na época ia de carroça. Paulo pega e começa a ler a carta, e a informação da carta da igreja, que ele via estruturado, que ele vinha batido de frente com todos os padrões, que era não ter padrão. A igreja que se dizia cheia do Espírito Santo de Deus, ele recebe a seguinte notícia: Paulo, os irmãos de Colossenses, as crianças de Colossenses, os jovens da cidade de Colossenses, os pastores da cidade de Colossenses, da igreja que tu estruturou, Paulo, estão se perdendo com o falso evangelho. Só que o falso evangelho pregado, o falso evangelho pregado era o seguinte, era mais ou menos assim: eu tenho que fornicar, eu tenho que adulterar. Era isso que estava sendo pregado. Eu tenho que mentir, porque daí eu vou conhecer o pecado, e quando ele vir bater de frente comigo de novo, eu vou vencer ele. Tipo assim, vamos descobrir as profundezas de Satanás, que daí a gente vai ficar forte quando vir de novo. Era tipo isso. Era uma heresia total. Paulo começa a escrever a carta dentro de uma prisão em Roma no inverno. Roma faz parte da Europa. Na Europa, quando é inverno, neva. Então faz mais ou menos menos 4 graus. Ele tinha apanhado e ele escuta. Cara, isso para um líder é muito frustrante. Tipo assim, Paulo, a igreja está sem compromisso. Paulo, a igreja não obedece. Era tipo isso que estava acontecendo. Aí Paulo começa a escrever: olha, lembra, a carta de Colossenses 1,16 diz: tudo foi criado para ele, por meio dele, quer sejam tronos, quer sejam principados, quer sejam potestades, tudo foi criado para ele, por meio dele, vivam para ele. Paulo começa a escrever a carta com essas palavras. Só que quando chega no capítulo 2, no versículo 8, eu começo a entender o que Paulo estava sofrendo. Paulo escreve dizendo assim: olha, não andem segundo o conselho, ou o rudimento, ou a forma do mundo. Paulo estava com algo no seu coração, dizendo: batem de frente com os padrões que um dia eu tive aí e bati. E existem muitos padrões querendo, eu sinto Deus aqui nessa noite, querendo padronizar a igreja. Existem muitos padrões que não estão na palavra de Deus, que querem padronizar o povo que vai morar no céu. Eu não falo de padrão do jeito que a gente se expressa, do jeito que a gente se veste, do jeito que a gente toca. Um toca mais calmo, outro já toca com Leonardo meio aqui. Não é isso, é um padrão de santidade ao Senhor. Isso não deve ser trocado, isso não deve ser trocado, isso deve ser o padrão da nossa vida. Se vem sem camisa ou não, não interessa, mas existe um padrão, o padrão é Deus, é a palavra. Paulo está dizendo: não andem conforme o rudimento. Rudimento é alguém que pensa
pensamento, rudimento, que pega opiniões seculares para a sua vida. Devemos bater de frente contra esses padrões. Nós temos um padrão. Qual é o padrão? Jesus vai dizer para Pedro: busque a santidade e sejam santos como eu sou santo. Esse é o padrão da igreja. Esse é o padrão de todo jovem, de todo líder, de toda igreja. Esse deve ser o padrão. Só que em contrapartida existe um mundo cruel com mentes diabólicas, querendo trazer padrões para dentro dos nossos padrões. Um dia eu estava para casar, eu não era casado ainda, e uma tia minha disse assim: Guilherme, tu vai casar sem, né? Eu fiquei olhando para ela assim: tá, mas como assim? Não, mas tu vai casar sem transar, como é que tu vai saber se é bom? Eu disse: tia, eu tenho um padrão. O padrão que eu tenho eu não vou deixar de seguir, porque eu acredito nesse padrão, eu acredito nisso. O jeito que vamos seguir não interessa, desde que seguimos. Sabe a corrida São Silvestre, lá em São Paulo? No início tem mais de 5.000 pessoas. O ano passado bateu 6.700 e poucas pessoas. No início. No final, sabe quantas pessoas completaram a prova? 87 pessoas. O padrão que nós seguimos não é bonito, melhor dizendo, não é muito bonito no início. Mas Cristo quer saber se nós vamos completar a prova e vamos chegar no final. Aí Paulo começa a dizer: olha, lembram-se do dia que vocês foram sepultados no batismo. Paulo está dizendo: olha, vocês decidiram viver uma vida nova quando vocês mergulharam. Lembram do dia do batismo? Paulo está relembrando a igreja. Paulo está relembrando a igreja dizendo: olha, vocês não apenas tomaram banho, mas vivam o batismo realmente. Vivam uma transformação que é pela palavra do Senhor. Aleluia. No versículo 13, nós havíamos uma dívida, André. Nós tínhamos uma dívida que não era paga com dinheiro. 2:13 que eu li, que não era pago com cartão de crédito, com criptomoeda, com aposta do bolão da Copa do Mundo, entra o dinheiro na nossa conta e a gente paga. Não era pago com isso, cara. Romanos 3:23, pois todos pecaram. Eu dei graças a Deus quando a irmã falou do pecado. Quando eu cheguei aqui, o André cantou o primeiro hino sobre Galileu. Eu disse: porque a gente monta uma mensagem também do culto, eu começo a caçar os hinos. Não, mas esse aqui bate com a minha mensagem. Não, mas esse aqui não bate. Não, vou pregar essa, vou pregar essa. E às vezes eu saio com uma palavra engatilhada e começo a tocar os louvores, eu já entendo que é para mim pregar outra coisa. E tudo se encaixou com a mensagem que eu vim pregar aqui. E Romanos 3:23, pois todos pecaram, estão longe, destituídos da glória de Deus. Ninguém merecia. Deus tinha um padrão. Qual era o padrão? Condenar a humanidade. Esse era o padrão de Deus. Apocalipse capítulo 5. Existia um livro selado de condenação sobre a vida da humanidade. Existia uma condenação. Esse era o padrão que Deus havia de seguir. Mas teve irmãos, jovens, que quebrou esse padrão. Qual? Jesus. Jesus, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, tu tinha uma dúvida, uma dívida. Tu tinha uma conta a ser paga. E essa conta foi paga por causa da graça. Essa conta foi paga por causa de Cristo na cruz do Calvário. Essa conta foi paga. E detalhe, não foi paga porque tu é gremista e eu sou colorado. Não foi paga porque você veste bem ou você não veste bem, ou porque tu é bonito ou porque tu é feirão. João 1:11. A
todos aqueles que crerem e receberam o meu Espírito, se deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Ele decidiu te adotar. Esse era um padrão que Jesus quebrou. E a gente todos os dias deve quebrar os padrões mundanos. E eu não entendi. Tem uma galera, gente, que fala: não tem nada a ver. Tem a ver sim. Se vai ferir o nome de Jesus, se vai ferir os princípios, tem a ver. Eu não faço isso porque na palavra está escrito isso. Havia uma dívida, ele pagou para você ser um representante do céu. Para você ser um representante do céu. Ele não pagou a nossa dívida porque a gente é bom, não. Na verdade a gente é ruim. Paulo vai dizer: miserável homem que sou. A gente é ruim, mas existiu alguém que pagou a nossa dívida. Muito interessante. O que nós temos para oferecer para o nosso Senhor realmente? Nada. Só que Paulo vai dizer: olha para dentro de vocês, olha para a dívida de vocês. Ele venceu na cruz. Quem é que é líder aqui de jovens? Quem? Um dia chegou um jovem lá na Nova Esperança, os guri conhecem lá onde que é. E aí eu disse para ele, ele era talentoso, sabia tocar e tal. Pensa no guri, não faltava culto e aquela coisa toda, era bem esforçadão. E aí um dia ele chegou para mim e disse assim: tô meio desanimado. Eu disse: cara, mas por que tu não toca, meu? Eu tinha um violão que bom, tocava bem e tal. Não que nem você, né? Mas ele tocava direitinho. E aí um dia eu disse para ele: cara, por que tu não toca, meu? Ele: tô meio desanimado. Eu disse: não, cara, vai para cima. Deixa o Senhor te usar, deixa Deus usar a tua instrumentalidade, deixa Ele fazer algo bom na tua vida. Aí ele respondeu assim para mim: Gui, eu quero orar, eu vou orar para ver se Deus quer que eu faça a vontade dEle. Essa foi a resposta do camarada. Eu vou orar para ver se Deus quer que eu faça a vontade dEle. Eu fiquei olhando: cara, a vontade dEle está aqui. Tiago vai dizer que se aquele que sabe que tem que fazer o bem não faz, esse comete pecado. Às vezes a gente é necessitado que alguém seja usado em voz profética e dizer para nós: Andrei, assim diz o Senhor, vou te usar para tocar aquela bateria e os demônios vão sair correndo. Mas às vezes não é isso. Às vezes Deus só quer um padrão. Às vezes Deus só quer um padrão para a nossa vida, que a gente siga Ele. Já viu um trem desgovernado? Um trem desgovernado não tem padrão. E está cheio de jovens, de ministério, de casamento sem padrão. Desgovernado, não sabe de onde vem, nem para onde quer chegar. Mas Cristo chamou nós, pagou a nossa dívida. E tem mais. Eu quero ler o versículo 14 de novo com vocês. O 15, melhor dizendo. E tendo despojado os principados e potestades. Só que é dessa vírgula, depois eu continuo. Cristo, quando Paulo está escrevendo isso, Paulo está dizendo que ele venceu no físico. Ele venceu as tribulações, as adversidades. Ele venceu todos os padrões mundanos no físico. E ele venceu no espiritual também. 1 Pedro 3,19, 3,18. Pois Cristo padeceu uma única só vez por todos os nossos pecados, pelos justos, pelos injustos, pelos santos e pelos ímpios. E foi às profundezas do abismo e pregou a espíritos aprisionados. É isso que diz Pedro 3, 18 e 19. Ele venceu por causa de nós. E Paulo está fazendo questão de dizer: gente, eu deixei um padrão para vocês viverem. E se vocês viverem esse padrão, vocês vão chegar na eternidade. O que aconteceu? É isso que Paulo está dizendo para os irmãos de Colossenses.
O que aconteceu com vocês? O que aconteceu com o fervor do Espírito? O que aconteceu com os princípios? Eu poderia trocar o padrão que nós fizemos por princípios. Nós temos princípios. Naquela época eles não tinham princípios antes. Eles se casavam um monte de vez. Eles casavam mais do que uma mulher. Eles não estavam nem aí, entendeu? Não tinha um princípio a ser seguido, era um trem desgovernado. Só que Paulo está dizendo que Cristo não é assim. Cristo não é assim, ele venceu no físico e venceu no espiritual. E os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Paulo está dizendo, ele não venceu só no físico, venceu no espiritual, e tem mais. Existiu uma condenação, uma maldição sobre a nossa vida. Gálatas 3,13. A maldição da cruz estava sobre os nossos ombros. Existia uma maldição que iria nos acompanhar. Só que Paulo está lembrando, dizendo, gente, o que aconteceu com a pregação do Evangelho? O que aconteceu com os princípios? O que aconteceu com tudo aquilo que eu ensinei vocês? Olhem o que eu estou escrevendo para vocês. Cristo é poderoso, ele fez isso, 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 isso. E Paulo termina a carta de Colossenses dizendo, olha, se vocês querem almejar as coisas do alto, buscai as coisas que são do alto, porque as coisas que são do alto são eternas, mas as coisas que são da terra são passageiras. E Paulo encontrou isso com as suas experiências com Cristo. Não existe um modelo de culto, não existe um modelo de adoração, não existe um modelo de pregação que vai nos fazer mais santo ou menos santo, mas existe um modelo de princípios a ser seguidos, que sem esse a gente não vai conseguir ver Deus, não vamos conseguir ter crescimento na nossa área física, na nossa área financeira, no nosso casamento, no nosso ministério, na nossa liderança. Paulo mesmo vai dizer, segue a paz com todas e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo deixa um padrão para a igreja, e esse padrão a gente não deve abrir mão. E bem na verdade que o que segura ainda é o Espírito de Deus que está sobre a vida da igreja. Só que todos os dias tenta alguém despregar a pregação do Evangelho. Todo dia vem alguém querendo despregar aquilo que Jesus pregou. Todos os dias vem alguém querendo ensinar a nossa vida como devemos andar. Todos os dias vem alguém querendo ensinar nós a ser crente. Isso não é só na Nova Esperança que acontece. Isso é no nosso trabalho, isso é na nossa faculdade, isso é até mesmo dentro da nossa casa. Pessoas que não possuem o Espírito de Deus querer dizer como é que o anjo tem que andar. O padrão que nós estamos vivendo. Devemos se apegar nos princípios da palavra do Senhor e dizer, não, eu tenho um modelo, eu tenho uma estrutura, eu tenho os princípios, é isso aqui que eu quero para a minha vida.